Uma outra informação: após meses de estagnação e retração econômica, a Argentina marcou a saída da recessão profunda. O país registrou um crescimento de 3,9% no Produto Interno Bruto no terceiro trimestre deste ano, em comparação com os 3 meses anteriores. Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estatísticas, o INDEC, que é uma espécie de IBGE deles. O resultado representa uma vitória para o presidente Javier Milei, que tem como missão acabar com a longa crise econômica no país. O FMI, Fundo Monetário Internacional, principal credor da Argentina, elogiou esses resultados, classificando-os como melhores do que o esperado. Por outro lado, o país vive ainda com altas taxas de desemprego e pobreza. Você, Mota, a Argentina agora oficialmente saindo da recessão e crescendo no último trimestre 3,9%, uma façanha em tanto, hein, Mota? Nós avisamos que isso ia acontecer aqui, Canhato. A gente sempre diz, tudo começa com as ideias certas. Basta você olhar a história, os últimos 100 anos, para facilmente identificar quais são as coisas que dão certo, que levam à prosperidade, que levam à riqueza. É lógico que o Milei é ajudado pelo fato de que a Argentina já foi um país rico. A Argentina já teve uma renda per capita maior que a da França. Então, o Milei está fazendo um trabalho de levar a Argentina de volta para o lugar de onde a Argentina foi retirada por um maluco chamado Perón, que criou uma ideologia que combinava esquerdismo com fascismo, com sindicalismo, e chegou ao ponto quase de conquistar a hegemonia na Argentina. Era difícil você achar alguém que não fosse peronista. E aí surgiu o Milei, um sujeito que tinha ideias absurdamente diferentes dessa hegemonia peronista. Tão diferente que ele foi ridicularizado. Eu tenho aqui, me lembro de várias pessoas, jornalistas, comentaristas, especialistas, analistas políticos, que faziam piada do Milei, dizendo que ele tinha chance zero, que ele nunca conseguiria chegar e que se chegasse ao poder ia ser um desastre. Bom, tá aí o desastre para todo mundo ver. Vamos esperar mais um pouquinho para ver como faz a diferença você aplicar as ideias certas. Uma das vitórias alcançadas por Javier Milei, a saída oficial do estado de recessão, crescimento de 3,9% no PIB. Você, Dávila, melhor que o esperado? Certamente. A Argentina vinha tendo crescimento negativo desde 2023, quando Milei assumiu a presidência. Então, esse é o primeiro crescimento e um crescimento robusto nesse julho a setembro. Pode ser que ainda tenha um outro crescimento nesse último trimestre, quando fizer a conta em dezembro, Canhato. Agora, o mais importante é a perspectiva de crescimento do PIB da Argentina para 2025, que hoje está estimado em 5,2%. Se a Argentina crescer 5,2% em 2025, Milei provavelmente terá uma vitória estrondosa nas eleições legislativas no fim de 2025. E isso vai lhe dar a base política no Congresso Nacional para continuar a sua saga de sepultar o peronismo e fazer com que a Argentina volte a ser um país liberal. Agora, Beraldo, só para trazer também um aspecto que a gente trouxe na notícia, além dessa performance, 3,9% no último trimestre, os veículos sempre destacam aumento do desemprego, aumento da pobreza. Como que parece que querem diminuir o feito de Javier Milei até aqui. Deu para fazer tudo o que ele podia ou ficou faltando alguma coisa? Esses são os mesmos jornalistas que falam que o dólar está 6,20 e isso é bom, Canhato. Então não dá para se levar muito a sério esse tipo de crítica, porque é óbvio que um país é um órgão complexo, né, com várias componentes ali. Você não pode imaginar que as coisas acontecem como se fosse numa simulação de computador. Você vai tendo efeitos que aos poucos vão reverberando e tudo vai se encaixando. Agora, leva tempo, sobretudo em razão da profundidade do buraco
aonde a Argentina foi colocada pelos governos de esquerda, o último de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner. Então, o trabalho que Milei está fazendo, apesar, inclusive, da resistência que houve no Congresso, mas ele está bastante avançado nesse processo de recuperação da Argentina. Esses números começam a demonstrar todo o resultado do trabalho que ele vem fazendo. Agora, essas coisas não se mudam só com notícia boa, não. Existe um momento de ajuste que é um momento duro, as pessoas sentem. E, ao longo do tempo, elas vão perceber que tudo valeu a pena, porque pelo menos elas estão num caminho de prosperidade, de progresso, de crescimento. Mas tem que ter paciência. Nem todos os resultados chegam ao mesmo tempo, né, Mota? Quando os veículos destacam, alcançou esse índice, mas o país vive altas taxas de desemprego e também de pobreza. Tem que esperar um pouco, né? Essa situação é muito parecida, Canhato. Imagine uma família que tem um pai irresponsável. Ele pega dinheiro emprestado, aí compra um carro novo para a família, leva a família para a Disney, para a Europa, todo dia vão almoçar e jantar em restaurantes, tudo com dinheiro emprestado. E ele está caminhando para a falência e vai jogar a família na miséria. Um dia ele se dá conta da besteira que ele está fazendo. Então ele resolve reformular tudo. Muda uma família para uma casa menor, cujo aluguel ele pode pagar, para de comer fora, agora nós vamos cozinhar em casa, corta as viagens, porque ele sabe que o resultado vai ser positivo. Assim, ele vai conseguir poupar dinheiro para pagar a faculdade dos filhos, vai poder pagar um plano de saúde melhor, mas para a família, a vida piorou. Meu Deus do céu, não estou mais comendo fora todo dia. Cadê as viagens para o exterior? Essa narrativa que é colocada por alguns veículos de mídia é extremamente irresponsável, superficial e leviana. Porque se você está comentando um assunto, você tem a obrigação de entender o mínimo sobre esse assunto. Ou então você diz, não vou comentar sobre esse assunto porque dele eu não entendo nada. O que o Milei está fazendo na Argentina é aplicar uma receita de prosperidade para corrigir as desgraças que foram feitas pelo peronismo. A mínima obrigação que observadores do que está acontecendo na Argentina têm é de descrever o que está acontecendo. Expliquem como estava a Argentina antes e expliquem para onde vai a Argentina quando esse processo chegar na sua conclusão. Agora, simplesmente comentar dizendo que a pobreza aumentou na Argentina, eu vou dar só um exemplo para encerrar o meu comentário. Eu hoje estava discutindo, conversando sobre essa história do índice de desemprego. Muita gente não sabe. Esse número de desempregados, quando esse número ele é contabilizado, os pesquisadores não incluem pessoas que estão desempregadas, mas que não estão mais procurando emprego. Então, aquele sujeito que se resignou, não tem jeito, eu não vou mais procurar emprego, eu vou fazer um biscate, eu vou vender alguma coisa, ele não é contado como desempregado. Então, a gente precisa ter bom senso quando interpreta esses índices e, principalmente, honrar a responsabilidade que nos é confiada de explicar a realidade para as pessoas. Você vê uma cobertura distorcida, Dávila? Uma tentativa de colar na administração de Javier Milei a pecha de, governo insensível. O PIB cresce, mas taxas altas de desemprego, de pobreza e por aí vai. O interessante, né, Canhato, é a aceitação do Milei. Se fosse isso uma tragédia na Argentina, ele provavelmente seria o presidente mais impopular da história da Argentina. E não é. Por quê? Porque o povo argentino sabe que a pior coisa que existe, principalmente para os mais pobres, é a inflação alta. A inflação alta mata os mais pobres, porque não tem como proteger o dinheiro. E todo dia que eles vão ao supermercado comprar alguma coisa, o preço disparou, eles não conseguem mais comprar. Por isso, o que Milei fez foi priorizar o combate à inflação. E ele reduziu a inflação que estava em 3 dígitos, né? Aliás, 2 dígitos ao mês,
e estava em 25,5% quando ele assumiu, hoje está 2,7%. E as pessoas mais pobres sentem na hora o que é este alívio quando a inflação acaba. O segundo ponto, ele fez um plano altamente recessivo, cortando despesa do governo e do Estado, cortando subsídio. E isso causou recessão. Então, essa mistura de recessão com essa política austera faz com que a economia encolha. E isso aumentou o número de pobres. Mas o que acontece? Começou a economia a voltar a crescer. Cresceu 3,9%, que acabamos de mostrar aqui no último trimestre, e vai crescer, pelo menos é a projeção, 5,2% em 2025. Se isso ocorrer, essas pessoas vão começar a sair da pobreza, encontrar emprego e numa Argentina sem inflação alta. Isso vai mudar completamente o humor do povo argentino. E isso pode dar uma vitória estrondosa a Milei nas eleições legislativas de 2025, dando ao presidente da República a maioria que ele precisa no Congresso para continuar com as suas reformas.